palavra, né? Eu preparei para trazer uma palavra muito importante para nós que somos, né, compromissados com Deus, Igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Então, fiquem muito atentos para essa palavra, que realmente ela é muito importante. Nós vamos começar falando um pouquinho assim, voltando lá atrás no Antigo Testamento, fazer uma reflexão, comparando, falando em Jerusalém, ela está muito ligada ao sucesso do rei Davi, né? A história do rei Davi. Então, quando nós falamos assim na história do reinado de Davi, Jerusalém foi a base, né, muito importante para ele, para onde ele estabeleceu o seu reinado, né? Então, primeiramente, só para fazer voltar um pouquinho aqui na memória, você que conhece a Bíblia, conhece a palavra do Senhor, o jovem Davi, quando ele foi escolhido rei, para ser rei no lugar de Saul, o profeta Samuel buscou lá na casa de Jessé, aquele jovem pastor lá, tinha 17 anos. Então, nós temos aqui que 13 anos se passaram, né? 13 anos se passaram até o rei Davi ser consagrado como rei, né? E assim que morre o rei Saul, então nós vimos lá, é uma passagem que, se alguém quiser depois anotar, né? Está lá em 2 Samuel 5, 6. Então, morre o rei Saul. E aí, os anciãos da terra, das 12 tribos, eles chamam todo o povo e ungem e consagra Davi como rei de todo Israel. Então, irmãos, Davi tinha 30 anos, né? 30 anos quando ele assume, então, o reinado de Israel, né? Ele é rei de toda a nação, né? Porque foi uma época que o reino esteve dividido, tá? Irmãos, por que eu estou falando isso aqui? É muito importante. Tem coisas assim que nós temos que entender. O rei Davi, ele foi chamado, Deus pediu para o profeta Samuel chamá-lo para ungir ele como rei do povo de Deus, rei de Israel, né? Mas Saul ainda estava lá, né? Saul estava reinando, e foram tantos anos ainda se passaram até chegar o momento em que Davi assumiria aquele trono. Agora, morre o rei Saul, então os anciãos chamam Davi, né, na cidade de Hebrom, né? Até aquele momento, Jerusalém não existia, não era domínio do povo de Deus. Até então, Jerusalém era uma terra dos jebuseus, era um inimigo do povo de Deus. E, por muitas vezes, o exército de Israel tentou tomar, né, o Monte Sião, né, avançou contra os jebuseus, e por alguma coisa muito importante, que eu creio que a mão de Deus falou assim: não, o povo de Deus não tomou a terra dos jebuseus até aquele dia em que Davi assume o reinado. Quando Davi assume o reinado, né, primeiro ato do governo dele, né, assim que ele foi ungido, foi coroado rei de Israel, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele reúne o seu exército, né? Outros governos falaram assim: vamos festejar, né? Vamos festejar, agora eu sou rei, agora eu mando nesse negócio, né? Vamos aproveitar. Não. Davi, ele tinha com ele, né, uma coisa muito importante: o Senhor, né? O Senhor. E ele tinha, né, que o primeiro ato do governo dele foi partir contra os jebuseus, né, e tomar o Monte Sião para si. E foi a primeira batalha dele, primeiro ato do governo dele, né? Ele reuniu seu exército e investiram contra os jebuseus e tomaram o Monte Sião, e ali estava Jerusalém, né? Ele toma Jerusalém,
E Jerusalém, né, que foi conhecida depois como a cidade de Davi, a cidade santa, foi o lugar que Davi escolheu para fazer a sede do seu reinado, um lugar alto, né? Aonde que nós encontramos com o Senhor? Nos lugares altos, não é verdade? Né? A gente olha, né, toda a Bíblia fala o seguinte, né, que o Senhor, né, da onde vem o meu socorro? Meu socorro vem dos montes, onde está o Senhor? O Senhor, Ele está aí nos lugares altos. Quer dizer o seguinte, o Monte Sião representava não somente um lugar estratégico para ele colocar ali todo o seu palácio, seu quartel-general, mas seria o lugar para adorar a Deus, né? Então, você vê, irmão, quando nós falamos do rei Davi, né, eu queria fazer esse pano de fundo aqui para nós introduzirmos a palavra. O rei Davi, com 30 anos, ele assume o reinado, né, de todas as nações de Israel. Ele reina durante 40 anos, muitas vitórias, muitas lutas, mas muitas vitórias, né? Mas ele tinha um princípio. Toda a batalha dele, ele não saía para batalhar se ele não tivesse um alinhamento com Deus, né? Se ele não buscasse primeiro a direção de Deus. E para isso ele falou o seguinte: eu não começo o meu reinado se eu não tiver um lugar para eu estabelecer esse reinado. Tem que ser num lugar aonde eu vou estabelecer um local de adoração. Então, Jerusalém foi conhecida como a cidade de Davi, a cidade santa. E lá, Davi foi o primeiro rei que sonhou ali um lugar para trazer Deus para habitar naquele local. Porque até então, desde a época de Moisés, né, Deus definiu lá para Moisés preparar o tabernáculo, que é onde ele se encontrava, né? A presença de Deus se manifestava ali no tabernáculo. Mas Deus, só a partir de Davi, que constrói ali em Jerusalém o primeiro templo, que nem foi Davi que teve esse privilégio de construir, porque Deus falou assim: você tem a mão muito suja de sangue, então vai ser seu filho Salomão quem vai construir esse templo. Então, irmãos, olha só como é que é a história, né? Como é que é a história, né? Nós estamos falando aqui o seguinte: 1005 anos antes de Cristo, tá? 1005 anos antes de Cristo, nós temos ali a conquista de Jerusalém, aonde Davi conquista aquele lugar, o Monte Sião. E se Jerusalém, a gente fala assim, deve ser uma região muito grande, né? Não. Se você olhar, a cidade fortificada de Jerusalém tinha 4 hectares, não mais que 40 mil metros quadrados. Mas aquele local é uma cidade fortificada, estratégica, mas é um lugar que Davi escolheu, né, com certeza com a direção de Deus, para ali ele ter toda a base dele, as conquistas deles. Tinha primeiro Deus, né, para poder ter um lugar de adoração, um lugar onde ele estava na presença de Deus, né? Então, isso aí, irmãos, eu queria trazer para vocês, né, que o tempo passou, né? Então, desde que Davi estabeleceu Jerusalém como a base do seu governo, né? Davi envelheceu, veio Salomão, vieram outros reis, os anos foram passando, e 586 anos antes de Cristo, o rei Nabucodonosor vai e o Império Babilônico toma a cidade de Jerusalém, depois de um cerco que durou lá muito tempo, destruiu todos os muros da cidade, destruiu o templo e levou o povo de Deus cativo, para o cativeiro. E ali ficaram 70 anos no cativeiro. Aí depois vem o Império Persa, né? O Medo-Persa. O rei Ciro foi inspirado por Deus, é uma pessoa que nunca teve nenhuma relação com Deus. De repente Deus coloca no coração do rei Ciro para ele reconstruir o templo. E ele assina um decreto onde as pessoas, ele dá ordem para que o povo de Deus volte para o Jerusalém, né? E
ele coloca um decreto para que as pessoas façam doações. Cada um doou seu ouro, a sua prata, e ele mesmo doou todos aqueles pertences que tinham sido trazidos de Jerusalém para a Babilônia. Então ele vai e devolve tudo e reconstrói na época do rei Herodes, né, o Antipas, né, ele faz o segundo templo, porque o primeiro tinha sido destruído. Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui, né? Que estamos passando aqui só para chegar à época que Jesus chegou nessa história, né? 539 anos depois, é o tempo em que Jesus estava ali em Jerusalém, e tem aquela passagem em que eu convido você a abrir a Bíblia comigo, que está em Lucas 13, 34. Que Jesus fica decepcionado com Jerusalém. Ele olha assim para aquela cidade, né? Então vocês entenderam quem era Jerusalém. Jerusalém era uma cidade santa, um lugar que o rei Davi se inspirou para poder fazer toda a fortaleza, conquistar todas as terras que o Senhor foi dando estratégia. Foi aonde ele construiu um templo, né, feito por mão de homem, né, para poder trazer Deus para poder estar ali presente, participando ali daqueles rituais ali, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos ali e fazia todo aquele momento de entrega, que o sacerdote era o único que podia entrar naquele lugar, né? Então naquilo ali, todo aquele tempo, né, aquela construção, todos aqueles anos se passaram, mas as pessoas vão vindo, aí as gerações vão mudando, as considerações com Deus vai mudando, e quando Jesus chega, né, na plenitude do tempo, vem Jesus, e Jesus fica desapontado com Jerusalém. Jerusalém, que era tão importante, que foi tão importante no cenário de altar para Deus, de compromisso com Deus, de sacrifício para Deus. Jesus olha para Jerusalém e olha ali o que ele fala em Lucas 13, 34. Ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo, te adoro, tu és um Deus tremendo, com tantas palavras maravilhosas que o Senhor tem dado para nós, nos inspirado para trazer aqui para a tua igreja. E hoje essa palavra, Senhor Deus, Jerusalém, Jerusalém. Senhor, eu ouvi a tua voz, Pai, todos esses dias, falando para ministrar sobre esse tema, falando para falar sobre isso para a igreja. Senhor Deus, eu peço agora que o Espírito Santo venha a falar, venha revelar, Senhor Deus, para nós a tua mensagem. Não importa o que eu penso, mas o que tu queres que eu diga, Senhor. Uma palavra que vem do teu trono para a nossa igreja, para os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo conosco, que entraram através da internet, que estão na sua casa. Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, uma palavra de reflexão para os dias de hoje, Pai. Nos traz, Senhor Deus, ao nosso coração o entendimento dela. Fala, Senhor Deus, nós queremos ouvir a tua voz, não a minha, mas o Senhor fale ao nosso coração. Eu já te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra realmente eu tenho assim mergulhado bastante no estudo dela para poder trazer o entendimento que o Senhor quer nos dar para o dia de hoje. É muito interessante, né? Porque você vê três coisas aí nessa mensagem que está nesse verso 34, né?
Primeiro, Jesus mostra uma grande decepção com Jerusalém. Quem foi Jerusalém e o que Jesus estava vendo ali? Aqueles fariseus, né? Aquelas pessoas que não tinham nenhum amor com o próximo, né? Aquelas pessoas que estavam ali falando a lei, falando para as pessoas cumprirem a lei, mas eles mesmos não cumpriam nada do que estava na lei. Então Jesus, ele mostra uma grande decepção com o seu povo, com o povo judeu, né? E ele fala de uma colheita. Vocês semearam, vocês vão colher. Porque o que ele fala aqui? Ele diz assim: por conta de tudo isto que ele disse, né? Que eles fizeram, eis que a vossa casa vos ficará deserta, e não mais me vereis, até que venha dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aí nós vemos aqui, né, que há uma colheita que eles vão ter daquilo que eles semearam, né? A sua casa ficará deserta. Esse templo todo que vocês construíram, que foi lugar de grande adoração, ficará deserto. O que ele está falando aqui, né? Para os judeus, ele está falando o seguinte, né? Não vai ter mais a presença do Senhor nesse templo, porque assim que Jesus ele se entrega naquela cruz, vocês lembram que o véu se rasgou, né? E a partir daquele momento não há mais a presença do sumo sacerdote entrando para falar com Deus. Deus não está mais ali, porque Deus passa a habitar no coração daqueles que crê no Senhor. Não é mais privilégio de um ou outro, mas de todos que crê. Então, aí por isso ele fala assim, olha, ele dá uma colheita dele, fala assim, esse templo ficará vazio. Não é das pessoas, mas da presença de Deus. E também, ele vai falar o seguinte, né? E ele já fala como é que vai ser para frente. Vocês não me verão até que vocês falem, bendito o que vem em nome do Senhor. Porque até então, eles estavam querendo matar Jesus, né? Era aquele que apedrejava o profeta, é aquele que apedrejava os enviados, é aquele que matava os profetas. Então, Jesus está falando ali, né? Se preparem. Mas o gostoso dessa história, que Jesus, mesmo nesse momento, Jesus mostra a misericórdia de Deus. Haverá uma chance. Só me vereis quando reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que é o que nós temos hoje, né, na palavra de Deus, amém? Então, irmãos, que mensagem que nós podemos... Eu acabei de falar o que Jesus falou para os judeus, né, no seu tempo. Mas que mensagem nós, eu, você, podemos tirar dessa palavra para a nossa vida hoje, para a igreja que nós vivemos nos dias de hoje, né? Amém? Então, nós queremos que, como nós já oramos aqui, né? Se já falamos no início, se há algo que nós podemos ter certeza, é que ninguém tem certeza de nada do que está acontecendo no mundo de hoje. E aí você conversa com as pessoas, você percebe o seguinte, né? O mundo não vai ser mais igual que era antes dessa pandemia. Nós temos certeza que não. Mas quantas pessoas, milhares de pessoas, não estão sentindo isso? Milhares de pessoas estão vendo as coisas acontecer de uma forma assim tão atípica, uma coisa que nunca aconteceu, né? As pessoas ficarem cheias de tantas limitações, não se puder mais fazer aquilo. Olha, eu tenho dinheiro, não é porque você tem dinheiro que você pode. Eu tenho estabelecimento, os seus estabelecimentos serão fechados, né? Então, enfim, situações que ninguém tem certeza de nada. Isso era motivo, eu creio, né? Não é motivo para muitas pessoas começarem a refletir, né? Isso é um sinal muito importante que nós estamos recebendo e estamos vivendo, né? A história vai ficar marcada, né? Não sei por quantos anos
A igreja de Jesus ainda vai ficar aqui na terra por não sei quantos anos, nem meses, né? Não sabemos. Mas nós estamos vivendo um momento da história único, né? E o pior, que para milhares e milhões de pessoas estão nem aí, né? Não te preocupam nada, né? É como se, né, no começo ficava assustado, pessoas morrendo ali, pessoas morrendo aqui, mas já não se importam mais, não se importam, não se preocupam. Então o Senhor está falando, né, para nós, o que nós podemos pensar. Então você já parou para perguntar por que tantas pessoas foram atingidas e nós não fomos atingidos? Ou então você que já teve alguém atingido, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, vou citar o exemplo do irmão Antônio de Lourenço, que está nos ouvindo aí, assistindo. O irmão Antônio de Lourenço, ele foi conhecido como Tonhão. Ele foi contaminado pelo coronavírus. Os amigos dele, dois amigos dele que estavam naquele ônibus, que pegaram aquele vírus, morreram. Mas o Antônio, graças ao Senhor, está conosco. Quantas pessoas que foram atingidas e passaram por isso, e pessoas do seu lado não foram contaminadas. Glória a Deus. Mas quantas outras contaminou outras pessoas? Então, por que a gente tem que parar para pensar, por que tantas pessoas são atingidas e nós temos assim sido guardados, né? Eu penso que Deus tem um plano. Aqueles que estão refletindo nessa palavra, né, começa a pensar, né? Será que você não lembra a passagem que está lá em Isaías 43, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! Esse Deus, irmãos, Ele tem cuidado de nós, amém? Esse Deus tem colocado a sua mão na minha vida, na minha casa, na sua vida, na sua casa, na sua família. E nós temos que parar e falar assim: glória a Deus. Porque quem sabe aonde está essa partícula do vírus que pode me contaminar para eu falar, não, ele não vai me atingir? Só o Senhor, né, pode nos guardar. Então, nesse momento, né, eu queria destacar aqui o seguinte, né, essa palavra, o Senhor me levou a pensar em, assim, o Senhor tem tantas coisas maravilhosas, mas duas características de Deus que nessa reflexão Ele me trouxe. Deus é muito zeloso com os seus princípios, com as suas verdades, né? E as pessoas que conhecem Deus precisam conhecer os seus princípios, saber aquilo que Deus valoriza, para que ela seja uma bem-aventurada. Então Deus quer reverência a Ele. Deus, Ele quando você lê, por exemplo, né, lê lá Êxodo, lê Deuteronômio, Levítico, você vê lá o Senhor descrevendo detalhes, como é que ele tem que ser o tabernáculo, cada detalhe, e aquilo ali está mostrando Jesus, né? Está mostrando aquilo que nós temos hoje, mas lá atrás ele já vinha especificando: olha, você vai fazer assim, assim, assado. Então, as coisas de Deus são muito sagradas. As coisas de Deus, Deus quer tudo certinho, né? Então, Deus quer reverência, né? Então, quando se trata da sua adoração, Deus quer que a gente o adore, né? Mas que haja entendimento do que nós estamos fazendo. E por que eu vejo que a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele buscava fazer aquilo que agradava a Deus. Ele queria, primeiramente, antes do governo dele, ele queria um lugar de adoração a Deus. Ele queria um lugar estratégico, porque naquele lugar, se Deus estivesse presente,
ele com certeza seria vitorioso. Irmãos, quando você faz essa escolha, que nem o rei Davi, eu quero na minha vida um lugar para Deus, porque se Deus se fizer presente na minha vida, eu tenho certeza que eu vou ser vitorioso, amém? É isso. Então Deus é zeloso quando nós falamos em adoração a Ele. Deus é zeloso, Ele mostra detalhe, Ele aprecia aqueles que valorizam a reverência a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Então, esse é um primeiro item que Deus me falou no coração para nós falarmos aqui hoje. E o segundo item que eu vou falar é que Deus tem um propósito conosco, né? Mas Deus espera um retorno de cada um de nós. Tem um propósito, mas não é só um propósito. Tá bom, se der certo, deu. Se não der, não deu. Não. Deus espera um retorno. Amém? Quando eu falo aqui para você, né, sobre essa análise assim, das características de Deus, né, uma coisa que fala bastante forte no meu coração, que Deus considera você, a mim, a cada um de nós, Ele nos ama muito, mas muito mesmo, mas Ele é justo, né? Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus justo, e Ele nos considera da mesma forma que você considera Ele. Por isso que Ele fala assim, buscai e me acharei, se me buscar de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por ti. Então esse Deus maravilhoso, né, que nós estamos falando aqui, tem uma passagem lá que fala assim, da maneira como medires, serão medidos. Da mesma forma que nós levamos Deus a sério, Deus também corresponde aos nossos planos, né? Não que Deus vai fazer aquilo que você pedir. Não, Senhor, tem que ser assim, né? Como nós já pregamos aqui. Deus, Ele vai colocando no seu coração, você vai entendendo os sonhos que Deus sonhou para você, e você começa a andar na direção de Deus, e Deus começa a te abençoar. Você tem compromisso com Deus, Deus começa tem compromisso com você. Mas se eu estou nem aí para Deus, se eu viro as costas, eu sei que Deus está aqui hoje, né, nesse momento, hoje eu estou falando aqui, aí na sua casa, né, nesse momento, Deus está em todo lugar, mas se você fala o seguinte, não, hoje eu quero um encontro com Deus, hoje eu separei um momento para falar com Deus, Deus fala assim, serei todo ouvido, né? Mas se eu não faço questão nenhuma de me encontrar com Deus, Deus não vai sair correndo atrás da gente, irmãos, porque Ele é um Deus que nos ama, mas Ele quer também que nós o busquemos. Ele poderia dar ordem aos seus anjos, Ele poderia dar ordem aos seus anjos para que nós todos fôssemos convertidos, Ele poderia nos fazer já de forma que não tivesse outra opção senão amá-lo, mas Ele deu essa escolha para nós. Irmãos, o que eu queria colocar aqui para você, que a conquista de Davi, né? A conquista de Davi, ela tem muito a ver com a sua devoção a Deus, o seu compromisso com Deus, o seu prazer, primeiro, é de estar ouvindo a Deus, a sua direção, para poder depois ele sair para as batalhas. E nisso aqui, irmão, quando você fala o seguinte, né, a conquista de Sião, um lugar estratégico para poder fazer com que Jerusalém fosse o lugar onde ele estabeleceria o seu governo. Ali ele estabeleceu um lugar para fazer o templo de Deus, né, o templo de adoração a Deus, a sua fortaleza. Nós queremos Deus nas nossas batalhas, não é verdade? Quem não quer? Para vencer os nossos inimigos, né? Quem não quer? Mas quanto de vocês, quanto de nós já levantamos um altar para Deus? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Nós queremos, é muito bom, né? Amanhã é segunda-feira, eu tenho situações difíceis, eu tenho lutas, eu tenho, né, todos nós temos assim situações para serem vencidas. Eu falo assim, né, eu preciso de Deus.
Eu quero o Senhor ao meu lado, eu quero que o Senhor lute ao meu lado, que luta minhas batalhas e tal. Mas quanto de nós levantamos um altar para Deus? Falei assim, pastor, eu não estou entendendo como é que é essa história. O que é levantar um altar para Deus? Irmãos, eu vou dar um exemplo. Esse 1 ano que a Igreja Batista da Família começou no Hotel Best Western, né? Eu já falei para vocês que todo domingo, o ritual nosso, da nossa família, fomos eleitos para começar esse ministério, né? Depois vocês vieram, era montar um altar lá no hotel, porque o hotel era um salão comercial. Mas nós levávamos a mesa, as flores, a toalhinha, levávamos a caixa de som, levávamos o violão, levávamos assim tudo para aquilo lá transformar numa igreja, vamos chamar assim. Eu já estava montando um altar para Deus. Que coisa mais preciosa, irmãos, você ter a oportunidade de montar um altar para Deus. Ah, pastor, começar uma igreja? Não. É você separar para você falar assim, hoje Deus vai estar aqui e eu vou montar na minha casa, como você está aí hoje, um lugar para o Senhor. Não é só ligar a televisão, meu irmão, minha irmã. Não é só ligar o seu celular, mas é esperar chegar aquele momento. Falar, nesse momento vai ter um momento que Deus vai estar se manifestando aqui na minha casa. E eu quero que o Senhor sinta bem recebido, né? Então, quando você prepara, fala assim, não, crianças, não quero barulho aqui na minha sala, na nossa sala que nós vamos receber o Senhor. Vamos colocar, se possível, colocar na televisão. Se não conseguir colocar a imagem na televisão, no celular, mas vamos adorar a Deus, vamos prestar atenção, vamos louvar a Deus, porque esse dia é o dia que o Senhor fez, nos separou. Então, nesse momento em que você prepara um altar para Deus, o que é? É você não vir para um momento com Deus como você vai para o seu trabalho, como você marca para ir a um restaurante, como você marca para ir no seu cabeleireiro, enfim, não é ir a um compromisso qualquer, onde você senta e acontece. Não, você vai fazer, você faz parte. Eu quero, nesse momento, né? Eu quero que a minha casa esteja adequada para receber o Senhor. Eu quero que as pessoas estejam entendendo esse momento da presença de Deus na minha casa, né? No meu lar. Então eu quero, a hora que você pensa nisso, durante o dia, vai chegar a hora em que nós vamos nos encontrar com Deus. Eu não quero estar de qualquer jeito, né? Eu quero estar preparado para receber o Senhor na minha casa. Eu quero a presença de Deus, então vamos ter reverência a Deus, né? Irmãos, vocês estão entendendo que nós vamos receber o Criador do universo, aquele que nos deu a vida, aquele que nos dá tudo. Então por que nós vamos ligar simplesmente o nosso celular e achar que sintonizou o culto, já está? Não, isso não é erguer um altar ao Senhor. Erguer um altar ao Senhor é você falar o seguinte, né? Eu vou preparar, que nem às vezes a gente vê assim, né? Os irmãos postando fotos, né? No dia da ceia do Senhor, uma mesinha arrumadinha, né? Com o pão e o vinho, a mesa. Mas assim, você não seja nada de improviso, pelo contrário. É como se você tivesse a semana inteira esperando chegar aquele momento de ter um encontro com Deus. Então, você vai estar vestido na hora, você não precisa estar lá de qualquer jeito, não. Deus, Ele não está preocupado com a sua aparência, mas Ele está preocupado com o seu coração, né? O quanto você valoriza a ter um encontro com Ele. Então, esse Deus maravilhoso, Ele abençoava tanto a vida do rei Davi, porque Davi, irmãos,
Ele sabia que ele estava servindo o Deus do universo, né? Ele sabia que ele estava servindo aquele que poderia decidir a vida dele, ou todas as batalhas. Então ele tinha perfeita adoração ao Senhor. Então ele era um adorador desde jovem. Desde jovem ele estava lá como pastor das ovelhas, ele adorava a Deus. Ele estava lá com a sua harpa no campo, adorando a Deus. Depois teve aquele momento que o rei Saul esteve perturbado, ele ia lá com a sua harpa, adorava a Deus. Mas sempre, mesmo nas batalhas, Davi era um adorador, porque ele não ia para as batalhas sem antes falar com o Senhor. Irmãos, o significado, né, da gente estar adorando a Deus é tremendo. Mas aí você fala assim, pastor, Deus faz questão do local? Não foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana. Quando ela pergunta, onde que nós temos que adorar a Deus? É lá em Jerusalém, como o povo judeu faz, né? Debaixo de uma árvore. Jesus fala assim, olha, o Senhor não está procurando essa questão da adoração, Ele quer adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando Ele encontra pessoas que querem Ele e não simplesmente falar, eu estou fazendo uma adoração a Deus, porque as pessoas, ia lá, levava uma oferta, um boi gordo, levava um cabrito, levava um coelho, enfim, dentro das suas posses, fiz uma adoração a Deus. Deus falou assim, eu não me importo com sacrifício, né? Eu importo com aquilo que você está no seu coração, né? Aquilo que você entende de mim, aquilo que você quer. A sua adoração seja o reconhecimento de quanto eu sou importante na sua vida. Então, o quanto nós nos preocupamos de ter um encontro com Deus. Hoje eu mandei uma mensagem, né, para o grupo, mandei para os irmãos. Falei assim, olha, vamos entregar o nosso melhor para Deus, porque você não imagina quanto tempo que eu estou estudando, buscando de Deus. Que mensagem é essa, Senhor? Que o Senhor falou Jerusalém, Jerusalém, né? O que nós vamos falar para a nossa igreja, com aquelas pessoas que estão ligadas conosco, né? Quando Jesus fala o seguinte, né, aos judeus, que a sua casa ficará vazia, que ele não verá mais a Deus, né? O Senhor está falando o seguinte, não vou mais estar no Santo dos Santos. Então, não é a igreja aqui, esse lugar físico que é a igreja, somos nós, a morada do Altíssimo. Onde você está, Deus vai estar dentro de você, se você o aceitar. Assim como nosso irmão Fábio ministrou, né? Jesus está batendo no seu coração, a porta só se abre do lado de dentro, é só você que pode abrir. Ele não vai abrir se você não abrir a porta para ele, ele não vai arrombar a sua porta. Então, esse é o Deus, né, que os fariseus tinham tanta preocupação com a lei, mas esquecia de amar o seu próximo, esquecia de praticar a lei, mas só queria trazer, apontar aos outros o que fazer, mas eles mesmos, né? Então, quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou de cima a embaixo, acabou o templo, né, que era tão sagrado ali para os judeus, perdeu todo o sentido, porque Deus não estava mais ali. Porque a partir de Jesus, né, o Senhor passou a habitar dentro de cada um que crê no Senhor Jesus. Então, irmãos, olha essa passagem que Pedro fala na sua carta, 1 Pedro 2,6. Ele fala o seguinte, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Ele está falando de Jesus. Eu mandei Jesus, né? Mandei Jesus. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, o que aconteceu com os judeus? Nenhum deles aceitaram Jesus como Messias. Então, o que aconteceu com os judeus que até hoje estão esperando a chegada do Messias? Né? O Senhor falou o seguinte, vocês jamais me verão se não disserem bendito o que vem em nome do Senhor. Eles não verão a Deus enquanto eles não se converterem e não aceitarem Jesus Cristo como Senhor. Então aqueles que vão crendo no Senhor, a palavra disse o seguinte, olha aqui que Pedro falava aqui, eis que põe em Sião uma pedra angular,
eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, ela é a preciosidade. Oh, glória, né? Jesus para nós é a pedra mais preciosa. Mas porque nós cremos, porque nós recebemos. Mas a palavra diz assim, agora, a pedra que Jesus, aliás, para os descrentes, ela é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra, né, que é uma pedra angular, passou a ser uma pedra de tropeço. Então, Jesus passou a ser uma pedra de tropeço. Lembra o que aconteceu com os fariseus ali? Eles ficaram muito... Jesus foi uma pedra enorme na vida deles, né? Tanto é que eles quiseram matar Jesus. Tira esse homem daqui, né? Ele era uma pedra de tropeço nos interesses dos fariseus, dos saduceus, naquelas pessoas que não aceitavam Jesus. Mas nós que cremos, né, no Senhor, ele passa a ser uma pedra preciosa. E olha o que Pedro fala: vós, porém, sois raça eleita, né? Nós que cremos no Senhor Jesus, você que está aí na sua casa, que crê no Senhor Jesus, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, porque agora você pode entrar na presença do Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Irmãos, que coisa linda, né? Como Deus nos considera. Mas, como eu disse, Deus, Ele nos aprecia, Ele nos deu Jesus, mas Ele espera de nós alguma coisa, porque Ele é um Deus de propósito. E toda vez que alguém tem um propósito, espera-se alguma coisa. Para que Deus nos separou? Para sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Então Deus nos separou para que nós pudéssemos proclamar Jesus Cristo na nossa vida, né? Que Jesus Cristo está aqui, que Jesus, né, ele veio para todos que nele crê. Por pior que seja a vida da pessoa, por pior coisa que ela tenha feito, se ela se arrepender, né, e ela tem uma chance, porque Jesus falou o seguinte: olha, se confessarem os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar. Então já nenhuma condenação há para aqueles que estiverem em Cristo. Então nisto, né, nós estamos falando o seguinte, né, que Ele veio, né, nos chamou, o Senhor nos elegeu como raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas para que nós proclamássemos as virtudes, as qualidades de Jesus, que nós falássemos o quanto que Jesus nos ama, quanto que Ele ama você na sua casa, quanto Ele tem cuidado, quanto que Deus aprecia aquele que tem um coração puro, aquele que perdoa, aquele que dá mais uma chance, né? Então, irmãos, nisso aí, Jesus é a pedra de tropeço para aqueles que não receberam Ele, mas para nós, Ele é pedra preciosa, né, para aqueles que crêem. Então, o que nós estamos vendo, pastor? Os dias atuais, nós falamos aqui o que foi aquela mensagem Jerusalém, Jerusalém para os judeus. Vocês entenderam, né? Os templos iam ficar vazios porque Deus não estava mais lá. A partir daquele momento, a partir do momento que Jesus falou assim, está consumado, o véu se rasgou de cima e embaixo. Então, acabou. Não tem mais um lugar secreto de adoração. O nosso lugar, esse lugar secreto é para todos nós. Não é só para o sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ascendeu aos céus e nós ficamos com o privilégio de entrar na presença de Deus. Então, para os judeus, né, eles não entenderam nada, mas foi isso que aconteceu. Agora, o Senhor não trouxe essa mensagem para nós pregarmos para os judeus. Ele não trouxe essa mensagem para a gente falar, entender o que aconteceu com os judeus. Ele falou para nós entender o que está acontecendo conosco hoje. Amém? Agora sim. Agora a palavra é conosco.
Irmãos, quando nós falamos no que está acontecendo hoje, vocês pararam para perceber que igrejas enormes investiram dinheiros e mais dinheiro em templos, templos vazios também? Vocês perceberam, né? O que nós podemos ver? Será que as pessoas, isso não é uma coisa para se pensar, né, a respeito? Eu me lembro aqui, né? Quando nós falamos que Deus está procurando verdadeiros adoradores. O que aconteceu? Nós, de uma hora para outra, fomos impedidos a nos reunir presencialmente. O que acontece? Aquelas pessoas que buscavam uma oportunidade para falar que não podia ir à igreja, ficaram rindo sozinhos. Falaram assim, agora estamos na boa, né? O pastor não pode me cobrar, né? Deus não pode falar que eu não estou indo à igreja, porque não tem como ir, não é verdade? Mas Deus nos deu, né, nos deu condição para nós continuarmos. A igreja não parou, amém? A igreja avançou. Hoje nós estamos vendo aqui, o culto continuou. Nenhum dia nós ficamos sem cultuar a Deus, porque nós fomos impedidos. Até tivemos dificuldade, né? Muitas lutas, conexão, mas nós somos perseverantes. Mas tem muitas pessoas. Então, nós não estamos vendo as pessoas aqui, quem estão aqui conosco, acompanhando pela internet. Eu não sei se todos os membros da nossa igreja de Osasco, de Sorocaba, estão acompanhando. Eu até sei, alguns falam, estou aqui e tal, né? Até a nossa querida Lília falou assim, olha, se manifesta aí para a gente saber se você está aí conosco, né? Mas, irmãos, tem muitas pessoas que sumiram, né? Aproveitaram a oportunidade. Será que isso não foi mesmo uma oportunidade, né? Uma oportunidade? Deus é tremendo. Me faz lembrar, irmãos, que num país comunista, né? Foi um fato aí que eu tomei conhecimento, um país comunista, onde a igreja de Jesus é perseguida. Então, as pessoas fazem reuniões, mas assim, falar a palavra de Deus pode ser decretada a morte dela, né? E tinha uma igreja evangélica ministrando a palavra de Deus, assim, um lugar assim, sem placa, sem nada, para poder não dar à vista. E no meio do louvor, diz que entrou um grupo de pessoas mascarado com metralhadoras e parou o culto. Parou o culto. E aí falou assim, vocês estão afrontando a lei, que não pode pregar a palavra de Deus. Vocês vão morrer todos, né? E aí pediu para as pessoas ficarem, né, se colocar em pé. Todo mundo vai para frente, né, com a metralhadora. E as pessoas começaram a se desesperar naquele momento. E aí o líder do grupo falou o seguinte, olha aqui, espera aí, nós vamos dar uma chance. Quem negar a Jesus vai poder sair com vida, mas vai ter que negar a Jesus. E naquele grupo de pessoas que estavam ali na igreja, diz que de repente um negava Jesus, saía. Outro negava Jesus e saía. Outro. Aí restou aqueles fiéis e verdadeiros adoradores, né? Um grupo menorzinho ali, restou. E vocês? Não, nós não negamos Jesus, mas de forma nenhuma. Aí, falou assim, agora sim. Aí eles tiraram a máscara e falaram assim, agora nós vamos continuar o culto. Nós vamos fazer esse culto agora com os verdadeiros adoradores. Irmãos, não tem gente com metralhadora, irmãos. Não tem ninguém apontando uma arma na cabeça de ninguém. As pessoas estão aproveitando e saindo, e saindo. Estão tranquilamente renegando, né? Renegando a Deus, renegando a Jesus. Eu pergunto, será que Deus não está olhando isto nesse momento, falando assim, esses são meus adoradores, cadê?
Não se preocupa se tem evento na igreja, quando a gente manda mensagem, por exemplo, os cultos são gravados, a gente manda, olha, você não pôde participar do culto online, tudo bem? Nós gravamos, né? E mandamos a mensagem. Eu tenho no meu coração, não quero prejugar, mas eu tenho no coração que tem muitas pessoas que falam assim, não me interessa saber a palavra que está sendo trazida na igreja. Irmãos, será que quando Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles enviados, será que nós não estamos vivendo isso hoje? Né? Será que nós não estamos vivendo isso hoje? Deus está dando uma chance para você mostrar aqueles que são os verdadeiros adoradores. Aqueles que não importa se o pastor está me vendo, se as pessoas estão me vendo, eu sei que eu quero estar na presença do Senhor. Eu sei que Deus se alegra quando eu vou à casa do Senhor, quando eu abro realmente para que o culto seja feito. Quantas pessoas que poderiam ter acesso e falar assim, não é de jeito nenhum, depois quando o culto voltar. Bom, quarta-feira nós vamos ter uma reunião para discutir já a questão do culto presencial, embora são condições restritivas, mas quarta-feira nós vamos voltar. Vamos discutir o assunto para ver se a gente consegue já no domingo ter uma novidade aí. Mas nós não queremos parar com o culto online, porque nós sabemos que tem tantas pessoas nos assistindo, que nem sequer sabemos quem são, mas eles sabem quem é Deus. Eles sabem a importância de ter um compromisso com Deus, e estão aí firme, né, acompanhando a gente. Irmãos, caminhando aqui para o encerramento, como eu falei, Deus é um Deus de propósito, né? Deus é um Deus que Ele dá, mas o próprio Jesus fala que o dia Ele vai chamar para prestação de contas. E o Senhor me colocou aqui para ler uma palavra que está em Mateus 21, 33, 45. Lê comigo aqui, Mateus 21, de 33 a 45. Olha só o que Jesus fala. Ele está falando para os judeus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a com um sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Então, os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e ao outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram da mesma sorte. E por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Aí Jesus pergunta: quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará parecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo, olha o que Jesus fala para os judeus, com todas as letras: que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo que me produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquela que sobre ela cair ficará reduzida a pó. E os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Irmão, vocês perceberam aqui que Jesus fala para os judeus que eles foram povo escolhido, mas a vinha é o reino de Deus,
e o reino de Deus será tirado porque eles não estão entregando os frutos. Então, nisto, a palavra de Deus dá oportunidade para todos, mas nós temos que proclamar o evangelho. A palavra de Deus diz que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Se nós não pregarmos o evangelho, irmão, até as pedras clamarão. Mas vai ser falado o evangelho de Jesus. E aí, a palavra de Deus está falando o seguinte, né? Jesus falou para os judeus que a vinha, aquilo que foi dado ao povo judeu, como eles não entregaram o fruto, como eles não aceitaram, né, o evangelho, a divulgação do reino de Deus, na forma como Jesus pregou, né, e eles mataram os profetas, eles apedrejaram os enviados. Jesus falou o seguinte: essa vinha, o reino de Deus será tirado de vós e dado a outras pessoas. Então a gente começa a ver, irmãos, que Deus é um Deus de propósito. Ele espera, assim como todo agricultor. Eu já fui agricultor até os meus 10, 11 anos, 12 anos talvez, não, acho que uns 10 anos. Ninguém prepara um campo, semeia, sem esperar um retorno, não é verdade? Ninguém planta uma semente de milho esperando não colher nada. Todo mundo espera, né? Você não aplica na bolsa esperando perder tudo, você espera um retorno. E o nosso próprio Deus, a palavra está dizendo aqui, que Ele é o dono da vinha, é o próprio Deus. A vinha é o reino de Deus. E Ele esperava que no tempo Ele recebesse os frutos. Mas os lavradores não quiseram saber de entregar os frutos. Mataram os servos, mataram o próprio Filho de Deus. E aí, Ele fala: o que você acha que vai acontecer? Os próprios judeus falaram o seguinte: Ele vai penalizar esses lavradores e vai tirar a terra dele e dar para outro. Depois que caiu a ficha que Ele estava falando deles mesmo, né? Irmãos, o Senhor espera, né? Os tempos estão curtos, cada vez mais passando rápido. Nós já estamos em julho, daqui a pouco o ano está terminando. E o Senhor espera que a nossa vida dê frutos. O que é fruto? É que nós possamos proclamar o Evangelho. Que a minha vida, a sua vida, fale de Jesus para as pessoas. Que as pessoas saibam qual é o caminho certo, para que eles não caiam, né? Não caem no abismo do mundo, tantas ciladas que tem as pessoas. A palavra de Deus fala o seguinte: o meu povo teve 2 grandes erros. A mim me deixaram fonte de água viva, que é o Senhor, e escolheram cisternas rotas, cisternas furadas. Ou seja, sabe aquelas nos campos, assim, né, para as enxurradas não destruir todo o campo, eles faziam assim um tipo de uma piscina de terra para a enxurrada ir enchendo lá e segurar a água. E ali eles tinham água para aguar o campo. Então, agora o que adianta uma piscina daquela de terra furada? A água vinha e passava. Então, a palavra de Deus fala o seguinte: o meu povo cometeu 2 grandes erros. Deixaram a mim fonte de água viva e escolheram para si piscinas, né, cisternas rotas, né, que não retêm águas. Então, nós temos que entender que o nosso tempo está cada vez mais curto e que a nossa família precisa desse Deus maravilhoso que nós servimos. Os amigos nossos, as pessoas que nos cercam, que ainda não conhecem a Deus, precisam conhecer o Evangelho antes que seja tarde, né? E aí, irmãos, para nós irmos para a conclusão, eu vou ler mais uma passagem que o senhor falou: não, tem essa também, senhor? Essa também, né? Então, Lucas 13, né? Nós lemos Lucas 13, 34, né? Mas antes de Lucas 13, 34, Lucas 13, 22 fala da porta estreita. E o Senhor falou: não, essa também. Amém, Senhor, né? E diz assim a palavra do Senhor:
né? Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os salvos? Os que são salvos? E ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos vão procurar entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, a voz do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Aí, irmãos, essa palavra aqui a gente já pregou tantas vezes, mas essa parte agora foi a primeira vez que o Senhor me fez questão de mostrar. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Irmãos, nós começamos nosso ministério, trazendo as pessoas, vamos lá para a igreja e tal, construímos, com o apoio de todo mundo, tivemos um templo, esses momentos de adoração todo. Mas me lembra muito que o Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que nele creram, o Deus a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus. Será que nós não estamos vendo o que está acontecendo também? O Senhor nos deu um corpo, onde nós temos aqui cada um dos irmãos se esmerando em dar o seu melhor, o pessoal no som, nas projeções, na edição das fitas, no louvor, na ministração da palavra. E tem o corpo que Deus está chamando para poder edificar. Pessoas que Ele esperam que vão ser edificadas e vão dar frutos. Mas aí as pessoas começam a falar o seguinte, a palavra de Deus eu já conheço. O que o Senhor tem para me mostrar? Eu já conheço. Só que não vive a palavra de Deus. Não vive. Então, o Senhor está chamando o seguinte, assim como Davi edificava altares para o Senhor, assim como eu falei, o que é edificar um altar? É ter compromisso, é ter prazer na presença de Deus, envolvido no seu dia a dia. E Deus começa a fazer uma parceria com você, e a sua vida começa a ser abençoada. Vem luta, mas Deus te dá a vitória. Então começa a sentir o gosto de andar com Deus, saber que Deus está do seu lado, saber que tem lutas, você não vai ficar livre de enfrentar as tribulações, mas Deus vai te livrar em cada tribulação. Mas aí as pessoas começam a desviar, perder essa vontade de estar compromissada com o Senhor. E é o que acontece? De repente, nós temos pessoas acompanhando os nossos cultos que nós nem sabemos quem são. Uns vêm do norte, outros vêm do sul, pessoas em Portugal, pessoas não sei onde, e estão recebendo, irmãos, aquilo que Deus está dando. Glória a Deus. Quanto mais e mais pessoas essa palavra alcançar. Mas eu estou falando para aqueles que Deus escolheu, raça eleita, povo santo, propriedade exclusiva, que Deus falou o seguinte, Ele chamou, escolheu para que proclamardes
a virtude daquele que tirou do reino das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Irmãos, se as pessoas que Deus escolheu não dar os frutos, não entregar os frutos, o que diz a palavra aqui? Tem duas situações, uma que não entrega os frutos e outras que preferem caminhar na iniquidade, não se consertam, né? Então, a palavra diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Olha se não é isso que está acontecendo hoje, com tantos cultos online, e aquelas pessoas que tinham tudo, às vezes mora perto da igreja, às vezes estava ali do lado, né? Se tropeçar, caía dentro da igreja, né? Hoje, pessoas que estão a milhares de quilômetros estão recebendo esse alimento. E às vezes a pessoa que está pertinho, não deve ter lá grandes coisas, não, né? Mas aquele que fala o seguinte: hoje eu tenho um encontro com Deus, hoje eu quero comer, sentar à mesa com o Senhor para participar desse banquete, que o Senhor, com certeza, Ele não faz nenhuma festa se não for para dar um grande banquete. E essa palavra, irmãos, se não é para a sua vida, é para alguém que você conhece, é para alguém que precisa ouvir, né? Então, a palavra não volta vazia sem cumprir aquilo que lhe apraz. Então, glória a Deus se você ouviu essa palavra, porque a palavra do Senhor, Ele sempre fala, né? Bem-aventurados quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite. Porque Deus é um Deus justo, um Deus amoroso, né? Mas Ele não deixa, né? Ele não deixa. A palavra diz aqui: aquele que não entregar o seu fruto, Ele vai pegar a sua vinha, entregar para outro que entrega o seu fruto. Ele fala aqui que os últimos que virão a ser primeiros e os primeiros que serão os últimos. Então, mas o bom dessa história toda, né, é que o Senhor, Ele fala o seguinte: vós sois raça eleita. O Senhor não desiste de nós, a menos que nós desistimos dEle, Ele não pode fazer nada. Mas nessa noite, eu creio que se essa palavra chegou no seu coração, você que tem planos, né, para dar muitos frutos ainda no reino de Deus, não fique limitado às restrições que estão sendo impostas por essa situação toda de isolamento. Pensa o que você poderia fazer da sua casa. Pensa o que se poderia. Nós vamos retomar o culto presencial em breve aí. Nós vamos ter nossa conversa na quarta-feira, vocês já vão ter novidades, né? Queremos continuar com o culto online. Mas, irmãos, o reino de Deus continua precisando ser proclamado, o Evangelho de Jesus precisa ser proclamado, e a palavra diz: se nós calarmos, as pedras clamarão no nosso lugar. Amém? Então, fica em pé, vamos estar no seu lugar aí, na sua casa, vamos estar agradecendo a Deus.